África, Quênia, Etiópia, Tanzânia e Malawi são considerados pelos paleontólogos um tesouro para a ciência. Em nenhuma outra região do mundo, os pesquisadores encontraram fósseis tão bem preservados de nossos antepassados. O professor Jonas é doutor em arqueologia pelo Museu Nacional de História Natural da França e um dos maiores conhecedores dessa área na Etiópia. Ele trabalha com as equipes que fizeram as descobertas arqueológicas mais importantes das últimas décadas. Fomos com o professor até o Melka Kuntur, um sítio arqueológico próximo à capital do país, para saber como foram encontradas essas relíquias. Ele conta que este local, há quase 1 milhão de anos, era um lugar cheio de rios e lagos, onde animais e nossos antepassados vinham em busca de água e comida. Foi em lugares como esse que foram descobertos Salam, uma ancestral do homem de 3.300.000 anos, e Ardi, um hominídeo que viveu 4.400.000 anos atrás. Mas uma das maiores descobertas feitas por aqui foi a do esqueleto de Lucy, uma jovem que viveu há mais de 3 milhões de anos. The discovery of Lucy had pushed the story of the bipedalism of humans. A descoberta da Lucy impulsionou a história do bipedalismo nos seres humanos por mais ou menos 1,5 milhão de anos. Found to be bipedal. A Lucy era bípede, uma criatura de andar ereto. Ela é o fóssil mais completo e o fato de que tinha 1 milhão de anos também adicionou a significância a este esqueleto. Não só pela Lucy, mas pelos outros fósseis que achamos junto a ela, está claro que a espécie de Lucy nunca conheceu ferramentas de pedra. Eles viviam com outros animais. Temos elefantes, tipos diferentes de porcos e tipos diferentes de gazelas. Temos fósseis de crocodilos achados na mesma área que mostram que eles não viviam longe do lago e outras fontes de água. Toda a descoberta, todos esses pedaços juntos, nos mostram o ambiente em que Lucy vivia. The whole discovery, all these pieces together can tell us about the environment in which Lucy was living. Lucy foi encontrada no vale do rio Awash, ao leste da Etiópia. Quase todas as grandes descobertas de fósseis humanos que viveram entre 100 mil e 4 milhões de anos atrás foram feitas nessa região. The Rift is a special kind of place. O Rift é um lugar especial. Nos tempos pré-históricos, o Rift tinha muitos lagos e rios que se alimentavam desses lagos. Os animais iam para esses lagos porque eram atraídos pela água. Os predadores eram atraídos pelas presas e os seres humanos também eram atraídos por esses lagos. And predators were attracted to these lakes, and humans were also attracted to these lakes. Mas nada se compara ao que foi encontrado agora, em 2012. A descoberta mais recente da arqueologia antiga está guardada às 7 chaves aqui no Museu Nacional. São os ossos dos pés de Burtelê, de 3.400.000 anos, publicado nas revistas científicas de todo o mundo entre março e abril. Mais antigo que Lucy, Burtelê não pode ser considerado um parente próximo. Ela era bípede, ele subia em árvores. São 2 caminhos evolutivos completamente diferentes. O professor Jonas conta que vários antepassados do homem viviam mais ou menos na mesma época e na mesma região, mas que eles tomaram caminhos diferentes no processo evolutivo. What is the significance? The significance is that by 3.4 million years ago, qual o significado disso? Significa que há 3,4 milhões de anos existiam mais de 2 espécies de hominídeos vivendo em Afar. Essa foi a novidade que o Dr. Johannes descobriu. Não havia apenas Lucy, mas outras espécies que se locomoviam pelas árvores.
Mais tarde estavam caminhando com dificuldade em árvores. Eram chamados de bípedes facultativos, caminhando parcialmente em árvores, parcialmente no chão, mas que viveram há 3,4 milhões de anos. Isso é uma novidade. Lived at 3.4 million years ago. This is new. Em busca das origens do homem, nós chegamos ao Quênia. Aqui, às margens do rio Turkana, foi encontrado um dos fósseis mais antigos e completos de um Homo erectus, algo raro na paleontologia. Ele ficou mais conhecido como o garoto de Turkana, de 12 anos, que você vai conhecer agora. Quem nos conta essa história é Emma Mbua. Ela é coordenadora de pesquisa do Museu Nacional do Quênia. Emma diz que o fóssil estava numa região pantanosa, protegida por sedimentos, e que exatamente por isso a relíquia arqueológica foi preservada. Antes não havia descoberta de esqueletos completos. Apenas alguns pedaços, elementos corporais. Uma descoberta como essa proporciona muita informação para os cientistas, principalmente na ciência da evolução humana. Agora, os cientistas são capazes de dizer muitas coisas sobre o menino de Turkana. Como andava, quanto tempo andava, o que comia. O menino de Turkana tem uma proporção corporal maior, mais próxima dos humanos, enquanto a Lucy é mais primitiva. Lucy tinha apenas 90 centímetros de altura. Ela era bem pequena. O garoto de Turkana era bem alto. Ele tinha quase 1,60 m. Os parentes do menino de Turkana foram a primeira espécie a colonizar lugares quentes e áridos da África. Isso explica o tipo físico, bem alto e esguio. Uma adaptação natural própria para a dissipação do calor, como se vê ainda hoje nos famosos corredores de maratonas quenianos. It is quite important, that's what I was calling thermoregulation. A temperatura é muito importante para fins de regulação do organismo. Regulação por transpiração. A adaptação nos trópicos, no Equador, é definida pela biologia. Ela dita as proporções do corpo e você fica magro. Essa região de grandes maratonistas e fósseis de mais de 7 milhões de anos ganhou a fama de berço da humanidade. Temos muito material nesse lugar, quase 1000 esqueletos antigos representados por partes diferentes do corpo. Então temos a maior coleção. E isso é indicativo de que algo está acontecendo no Quênia. A maioria dos nossos antepassados estava provavelmente vivendo nessa região. Por isso aqui é o berço da humanidade. Bom, se toda a história tem um começo, a nossa pode ter começado por aqui na África do Sul. Nós vamos conhecer o Parque Berço da Humanidade, onde foram encontrados 40% de todos os fósseis de ancestrais do ser humano. Ossos de mais de 500 hominídeos, uma coleção de 9.000 instrumentos em pedra, esqueletos de animais, 300 fragmentos de madeiras fossilizadas, vestígios de plantas e até uma fogueira de 1.300.000 anos está tudo aqui. Neste que é um dos maiores sítios arqueológicos da África. A 100 quilômetros de Joanesburgo, no vale de Sterkfontein, a aventura é garantida. Esse lugar é chamado de Berço da Humanidade, porque aqui achamos algumas das melhores evidências do comportamento de nossos ancestrais hominídeos. O que aconteceu entre 3 milhões de anos atrás, até cerca de 250 mil anos atrás, está tudo preservado aqui. A importância desse local é que ele nos oferece muitas informações sobre o comportamento e como esses hominídeos e nossos ancestrais viviam aqui. Para sair da pré-história, foi preciso uma faísca de criatividade. Eu estou aqui com o professor Francis Thackeray, da Universidade de Wits, e vai nos mostrar esse sítio arqueológico. Aqui, há 1 milhão de anos, o Homo erectus trouxe o fogo da natureza para sua casa. Estamos aqui em Swartkrans, que é muito importante por causa da evidência do uso controlado do fogo.
Sem o uso controlado do fogo, você não pode ter um foguete. E sem um foguete, você não pode ir à Lua. O primeiro pequeno passo tecnológico que levou ao grande salto de exploração lunar começou aqui na África. Há cerca de 1.800.000 anos, nossos parentes distantes estavam usando ferramentas de pedra. Eles estavam quebrando pedras para fazer ferramentas. Para que essas ferramentas eram usadas é uma pergunta que nós fazemos. Mas o meu grupo de pesquisa tem feito análises químicas e podemos dizer que alguns desses parentes distantes estavam usando ferramentas para quebrar ossos, para ter acesso ao tutano do osso, como forma de alimento. Esse era um tempo de desafios para os nossos parentes distantes. Mas já sabemos, por exemplo, que em Swartkrans, o fogo era fundamental para os nossos antepassados. There were challenges for our distant human relatives, but for example, at Swartkrans, to use fire was very important. Boa parte do que foi descoberto está aqui, no Maropeng, um espaço de 2.500 metros quadrados. Aqui é possível ver os fósseis, aprender sobre o início da humanidade, ver ferramentas de pedra de até 1 milhão de anos e muito mais. Esse é o lugar onde são exibidos todos os fósseis dos homens antigos. Temos exemplares de Australopithecus e exemplares de Homo sapiens, que é a espécie que domina hoje o planeta. O museu leva você através da história da espécie humana. Aqui, a gente pode ter uma ideia da evolução dos nossos ancestrais pelo tamanho do crânio. Começamos assim. Este é o Australopithecus africanus, o Homo habilis, o Homo ergaster, o Neandertal e este somos nós. Inaugurado em 2006, o Centro Origins é um museu de classe mundial dedicado a explorar e celebrar a história da humanidade moderna. Aqui está a saga do surgimento dos seres humanos e da humanidade na África Austral. O Centro Origins possui uma extensa coleção de arte rupestre, proporcionando aos visitantes a oportunidade de ver as primeiras imagens feitas por seres humanos encontradas na África do Sul. As pinturas são atribuídas aos San, grupo que habita o país há 20 mil anos e que hoje mora em aldeias afastadas da civilização para preservar tradições e costumes. O museu nos conta a história, ou melhor, a jornada de todos os humanos e suas origens, a partir do povo em que repousa a base da árvore genealógica humana, que são os San. Os San nos deram aspectos da espiritualidade através de pinturas rupestres. E é por isso que o museu homenageia este povo, que é a base da árvore genealógica humana. Eles nos deram conhecimento e a linhagem genética que temos hoje no mundo todo. Água é vida, e a primeira civilização se fixou ao redor do Nilo. O rio, mais fértil e majestoso daquele mundo, se tornou o cenário de uma das primeiras sociedades de que se tem notícia. Um reino de mais de 4.000 anos, que alcançou uma população de 7 milhões de pessoas, abraçando os países hoje conhecidos como Eritreia, Etiópia, Sudão e Somália. Um grande reino. Segundo um dos maiores egiptólogos do mundo, alguns dos segredos da prosperidade deste povo são o Nilo, é claro, além da justiça, a matemática e a generosidade do povo egípcio. You know, the best lesson, in my opinion,
A principal lição, na minha opinião, que os antigos faraós, os egípcios, deram ao mundo foi ensinar como eles usavam o poder. O poder era justiça e verdade. Eles usavam o poder para fazer justiça entre todos. Quando eles foram para as terras estrangeiras, eles trataram as pessoas com poder, com justiça. Os faraós, quando lideravam seu povo, usavam justiça e poder. Essa é a coisa mais importante que os faraós ensinaram para o mundo. That is the most important thing that the pharaohs taught the world. Look, when the pharaohs built the pyramid, the whole country, all the people. Quando os faraós construíram as pirâmides, todo o país trabalhou na construção delas, porque construir as pirâmides era um projeto nacional. Todas as famílias no norte e no sul do Egito participaram da construção. A construção das pirâmides, na verdade, foi a construção do Egito, porque para construí-las, os egípcios tiveram de aprender sobre arquitetura, astronomia, arte e tecnologia. Por causa disso, os egípcios antigos produziram para o mundo muita tecnologia. Veja como as pirâmides foram construídas. Veja como era feito o processo de mumificação dos corpos para que eles vivessem milhares de anos. Como eles observavam o céu e começaram a aprender que o ano tinha 365 dias e eles adicionaram alguns dias depois. O mês tem 30 dias, o ano tem 12 meses. Eles observaram isso estudando astronomia. Na minha opinião, a civilização egípcia deu ao mundo arte e tecnologia. A primeira luz no mundo quando ele era obscuro. Art and technology. The pharaohs lighted the world when the world was dark. They said in the Bible that was built by A Bíblia diz que as pirâmides foram construídas por escravos, mas isso não é verdade. Essa é uma ideia popular da escravidão no Egito Antigo. Mas eu fiz muitas descobertas importantes que mostram que não existia escravidão. Encontrei as tumbas dos construtores das pirâmides. Essa é uma descoberta muito importante. Elas foram encontradas perto da Grande Pirâmide e da Esfinge, provando que os construtores não eram escravos. Eles construíram suas tumbas para a eternidade, como faziam para os reis e rainhas. Trabalhavam 10 dias e tiravam um de folga. Basta olhar para as pirâmides. A escravidão pode construir coisas enormes, mas não pode fazer nada genial como as pirâmides. O sistema político no Egito Antigo era muito importante, porque o país teve o primeiro governo central, e o governo tinha uma capital, e na capital, o faraó era o chefe da cidade. Ele tinha um primeiro-ministro e vizires para o norte e para o sul. E a coisa mais importante desse sistema foi que ele trouxe estabilidade ao país e fez com que o faraó controlasse o país. Quando eles queriam fazer uma guerra no leste, eles tinham de ir para o sul, estabilizar o sul, trazer soldados e levá-los para o leste. Mas, ao mesmo tempo, eles não eram imperialistas. Eles levavam os filhos das princesas da Síria ou da Palestina para o palácio e os ensinavam a se tornarem leais. Veja Akhenaton, o primeiro que acreditou em um só Deus. Ele disse: temos de esquecer todos os deuses e ver o que há de poder desse Deus atrás do sol. Akhenaton fez os egípcios acreditarem em um só Deus. Mas o maior erro que ele cometeu foi que ele fez os egípcios venerarem esse Deus através dele. Quando morreu, a nova religião acabou. The women were very important to the Egyptian society because they called her Nebet-Per. As mulheres eram muito importantes na sociedade egípcia, porque eles a chamavam de Nebet-Per, a dama da casa. Elas eram as responsáveis por cuidar dos filhos e da casa, mas ao mesmo tempo podiam ser juízas, médicas, podiam ser donas de lojas.
A filosofia egípcia, com a qual deveríamos aprender, dizia que os homens devem ser agressivos, mas as mulheres não. Mas os homens não podem ser agressivos sem as mulheres, porque Ísis, a mulher, chorou, e suas lágrimas fizeram o rio Nilo. Foi ela quem criou o menino Horus, para que ele se vingasse do deus demônio. Então, sem Ísis, sem as mulheres, não há civilização. Tudo é muito importante para a história. A descoberta de Lucy na África, por exemplo, foi muito importante. Quando Howard Carter encontrou a tumba de Tutankhamon, não foi tão importante para a história, porque o rei Tut reinou somente durante 14 anos. Mas quando eu achei os túmulos dos construtores das pirâmides, isso foi uma grande descoberta, porque nos mostrou que não existiam escravos no Antigo Egito. Nos mostrou que eram pessoas comuns que construíram as pirâmides. Então, toda essa descoberta tem uma importância. Achamos até agora, na minha opinião, somente 30% das múmias egípcias. Ainda há 70% debaixo da terra. Eu sempre digo que você nunca sabe que segredo as areias do Egito podem esconder.